Lucas 18, verso 15. Só lembrando, na semana passada, domingo à noite, nós meditamos no texto que fala da parábola do fariseu e do publicano. E talvez esse texto que a gente vai avaliar agora, que é o texto em que Jesus abençoa as crianças, tenha uma conexão com a passagem anterior. Porque na passagem anterior, nós chegamos à conclusão de que ninguém podia entrar no reino de Deus vangloriando. Ninguém podia entrar no reino de Deus se achando bom, ou achando que por suas próprias obras poderia conquistar o reino de Deus. Tanto que é isso que Deus fala, Jesus fala para o fariseu. Fala, olha fariseu, o publicano saiu justificado, você não, porque você está se auto-vangloriando, você está se auto-exaltando, você está se elogiando diante da minha presença. E agora, Jesus vai trazer as crianças como um exemplo de pessoas que não se vangloriam, que não se exaltam, que não são soberbas, não são arrogantes, para mostrar que a entrada no reino do céu, mais uma vez, não poderia ser feita da nossa própria boa vontade. Contudo, como crianças que humildemente confiam no Pai, esse é o paralelo que Jesus vai nos ensinar. Humildade e confiança, que é bem percebido em vista das crianças. Outra coisa interessante é que Jesus, não esqueça isso, a gente está chegando, está demorando, mas a gente chega lá. Jesus está caminhando para Jerusalém, Jesus está caminhando para a cruz. E ele já anunciou 2 ou 3 vezes que ele sabia que essa viagem que ele estava fazendo era rumo à morte. Ou seja, Jesus está caminhando para a morte. Você já percebeu que às vezes quando a gente está prestes a fazer algo muito importante na nossa vida, a gente fica um pouco estressado, fica um pouco sem paciência, trata as pessoas mal. E você vê que com Jesus é diferente. Jesus está caminhando para a morte, caminhando para a cruz, e ele para e abraça, acolhe e abençoa crianças. Já percebeu? A gente é assim. Eu estou prestes a fazer uma prova importante. Eu estou prestes a acontecer algo muito importante na minha vida. Eu fico sem paciência e não trato ninguém bem. Não quero nem ver criança perto, porque criança perturba. Jesus é o contrário. Ele sabe que está caminhando para a cruz e ainda assim ele para, respira e vai tratar crianças de forma sensacional. Vamos ver? Versículo 15 diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Então vamos voltar para o comecinho do texto. O comecinho diz assim: traziam-lhe também. Então, se traziam-lhe, é sinal de que alguém trazia. As crianças não vinham por conta própria. E aí, de novo, fazendo um paralelo, criança precisa ser conduzida, criança precisa ser levada, criança precisa ser cuidada, criança precisa ser orientada. Então é o que está acontecendo aqui. Traziam-lhe. Então provavelmente os pais, os tios, alguns parentes mais velhos traziam crianças, e aí o texto diz também. Por que também, queridos? A gente já viu, traziam também para Jesus enfermos, endemoniados, paralíticos e todo tipo de problemáticos que existia daquela época traziam a Jesus. Mas o texto diz, traziam-lhe também, ou seja, além de endemoniado, mulher com problema de adultério, prostituta, leproso e por aí mais, traziam também crianças que aparentemente não tinham nenhum problema, não estavam endemoniadas, não tinham lepra, não eram filhos pródigos, não eram adúlteros e blasfemos, eram crianças. Então o texto diz traziam, e aí o texto segue e diz traziam para que as tocasse. Claro que esse tocasse aqui está no intuito de que Jesus, por meio de um toque, de uma oração, abençoasse as crianças, rogasse ao Pai uma bênção sobre aquelas crianças. Então, era algo muito comum daquela época de se fazer, com rabinos e sacerdotes. Contudo, agora, as pessoas ouvindo falar de Jesus e ouvindo falar do que ele estava fazendo, correram para levar as crianças até Jesus. E aí, quando a gente lê o finalzinho do versículo, o texto diz, os discípulos vendo, os repreendiam. Como eu disse, criança precisa ser levada, criança precisa ser orientada, aconselhada, guardada, acompanhada por um mais velho. E aí, nós, seres humanos, nós adultos, devemos ser facilitadores para que as crianças se acheguem a Cristo e não obstáculos para que as crianças se acheguem a Cristo. As crianças, elas são uma bênção e não um fardo.
quanto muitas das vezes nós pensamos quando estamos cansados e sobrecarregados. As crianças, elas são heranças do Senhor, isso que a gente diz aqui toda vez que apresenta uma criança, e não um problema. Contudo, com o passar do tempo, a vida faz com que a gente às vezes pense que as crianças são um problema. E aí, trazendo para dentro da igreja, quando eu digo, olha, deixa as crianças correr, deixa as crianças subir no púlpito, deixa as crianças fazer barulho, porque, confesso, querido, já falei isso aqui várias vezes, não me importo em nada uma criança correndo e fazendo barulho, não tira a minha atenção. Se o Ian, quando fica de pé e bate palma, ao meu ver, está dando glória a Deus. Não me incomoda quando ele sobe no púlpito, rasga o copo. Contudo, quando vejo um adulto ter uma atitude parecida com de criança, eu já confesso que me incomoda. Então, assim, quando a gente começa a pensar, não, as crianças atrapalham o culto, vamos tirá-las do culto, as crianças atrapalham o culto, não vamos levá-las para a igreja, as crianças atrapalham o culto, vamos limitá-las. Eu não vejo assim. Eu vejo que as crianças devem ser conduzidas por nós. Elas devem ser facilitadas a estar no nosso meio. E ainda que elas sejam barulhentas, ainda que elas não sabem suportar, eu já falei isso aqui e repito, criança aprende copiando, criança aprende olhando. Então, se nós não permitirmos que as crianças sentem conosco e cultuem, olhem para os seus pais, olhem para os mais velhos e vejam como é louvar, como é orar, como é o momento da oferta, como é o momento da palavra, como é o momento da ceia. Elas não irão aprender, elas irão aprender tudo que tem de errado e a gente cria um obstáculo para que elas não aprendam aquilo que é certo. Então a gente tem que ser facilitador. Infelizmente, os discípulos, mais uma vez, não entenderam isso. Essa reação não é uma reação, como é que eu vou falar, única. Pelo contrário, os discípulos já fizeram isso em outras vezes. Tem uma hora que eles falam, Jesus, a galera lá expulsando demônio, a gente mandou eles parar. Eles pararam, terminando com a gente, não são do nosso grupo, mandamos parar. Tem outras passagens que eles também entram num embate. Então, infelizmente, os discípulos, por uma falta de visão, por uma dureza de coração, achavam que o mestre não podia ser importunado por crianças. E aí, lembre, mulheres e crianças naquela época não eram muito bem, não vou nem dizer recebidas, mas não tinham tanta importância, não tinham tanta relevância. Então, assim, poxa, Jesus poderia estar gastando o tempo dele na sinagoga, debatendo com fariseus, com saduceus, falando para homens poderosos, para pessoas do exército romano. Por que Jesus vai perder tempo falando com uma mulher do fluxo de sangue? Para que Jesus vai perder tempo falando com uma samaritana no poço? Para que Jesus vai perder tempo com criança? Tem muito mais coisa para ser feito. De novo, trazendo para os dias de hoje, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente também pensa assim, tanto dentro da nossa casa quanto dentro da igreja. Tem tanta coisa mais importante, é criança. É criança. Então, cuidado, queridos, os discípulos não entenderam. E, pasmem, Jesus já tinha falado sobre isso. Capítulo 9 de Lucas, a gente já pregou, provavelmente você tem esquecido. Mas no capítulo 9 de Lucas, diz assim, versículo 46, levantou-se entre eles, entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse, quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe o Pai, e quem me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, este é que é grande. Então Jesus já tinha feito uma explicação, já tinha usado uma criança para fazer um paralelo acerca da humildade, de quem são os verdadeiros grandes no reino de Deus. E ainda assim, a gente estava no versículo 9, agora no capítulo 9, agora a gente está no capítulo 18. Os discípulos não entenderam que a postura de Jesus não era essa, de criar obstáculos e de rechaçar crianças. E aí vamos andar? No versículo 16, fala assim. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então o texto agora continua, e Jesus, na contramão, Jesus contrário a atitude dos discípulos, Jesus começa a chamá-los. Enquanto os discípulos criavam obstáculos e barreiras, Jesus começa a facilitar e convidá-los, incentivá-los, dizendo, vinde a mim, abram acesso, abram
espaço para que elas passem. Então o texto diz, Jesus, porém, chamando-as para junto de si. Então, como eu disse, não é a primeira vez que Jesus demonstra amor pelas crianças, não é a última, nem será a última que ele está incentivando crianças a crer em Cristo. E aí, de novo, trazendo para os nossos dias de hoje, para a nossa postura como crente, como pais, pastor, líderes de igreja, nós devemos incentivar as crianças a crer e a obedecer, crer e ir até Jesus. Nós devemos fazer isso, incentivar as crianças, porque se elas não forem, queridos, elas, assim como todos os demais, estarão carentes da graça de Deus. É por isso que fazemos escola dominical, EBF, é por isso que quando vamos para o campo missionário, evangelizamos crianças ao monte, é por isso que convidamos crianças a estar conosco na igreja, porque entendemos que devemos, em vez de criar obstáculos, incentivá-las, apoiá-las, colocá-las no caminho da graça e orar para que elas creiam e verdadeiramente possam se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Uma igreja saudável é tão somente uma igreja que entende a importância e a relevância das crianças. Primeiro, como pessoas que precisam e carecem da graça e do Espírito Santo na vida. Segundo, como pessoas que futuramente, a não ser que Jesus volte antes, vão sustentar e dar continuidade nessa igreja e no reino de Deus que está implantado aqui na Igreja Congregacional de Andorinhas. Então, se a gente não se preocupa com crianças, poderíamos dizer que não somos uma igreja saudável. As igrejas que bloqueiam ou impedem crianças de se achegar a Cristo são igrejas que estão doentes e que mais cedo ou mais tarde, já falamos um pouco sobre isso aqui no estudo de quinta, irão provavelmente morrer ou definhar, porque é inevitável, queridos, todos nós ficaremos velhos. E se os jovens e as crianças de hoje não tomarem os nossos lugares e não tomarem a frente da Igreja Congregacional de Andorinhas, ela vai morrer. Ah, pastor, mas a igreja é de Cristo. É verdade, mas Cristo conta comigo e contigo para que nós possamos discipular e doutrinar crianças para que elas cresçam e deem prosseguimento na obra que está andando aqui. A obra é dele, é claro. Se ele não quiser, se ele quiser, a igreja vai ficar aberta e viva até a volta dele. Mas é responsabilidade minha e sua cuidar e doutrinar as crianças. Então, Lucas nos diz que Jesus dá uma repreensão. A palavra aqui, quando diz Jesus chamando-as, ordenou, deixai vir a mim. No original de Lucas, é uma exortação de Jesus. Se você ler em Marcos diz que ele ficou indignado. Está em Marcos capítulo 10. Diz que ele ficou indignado quando viu os discípulos empurrando praticamente ou criando um obstáculo para os pais e para as crianças não chegarem perto dele. Então, ou seja, você percebe, e daqui a pouco na escola dominical, a gente vai ler um texto que Deus diz que ele odeia. E as pessoas falam, que é isso, pastor? Deus odeia, ele vai dizer isso, a gente vai ler na escola dominical. Ele odeia. Você vê, Marcos diz que ele ficou indignado. É aquilo que eu digo, quando a gente ama uma coisa, por exemplo, a gente ama as crianças, a gente tem que odiar o aborto. A gente ama a vida, a gente tem que odiar as pessoas que tiram a vida. A gente ama os nossos parentes. A gente tem que odiar o pecado que tem matado e oprimido os nossos parentes. São coisas que andam juntas. Apesar de parecer muito, que isso, pastor, a gente tem que odiar. A gente vai ler daqui a pouco na escola dominical, Deus dizendo que odeia o divórcio. Mas isso é para daqui a pouco. Então aqui você vê que o Cristo, o Deus de amor, o príncipe da paz, o eterno conselheiro, o amor em pessoa, dizendo que se indignou. Marcos diz, ele ficou indignado com a atitude dos discípulos. E aí ele vai e diz, não impeçais, não os embaraceis. Por quê? E aí vem a razão. Por quê? Já a gente vai estudar um pouquinho desse porquê. Porque dos tais é o reino de Deus. Então, a razão para que as crianças viessem até ele, Jesus diz, porque dos tais é o reino de Deus. Então, Jesus está falando da natureza do reino. Pastor, o que é isso? Natureza do reino. Eu já falei um pouco sobre isso, mas como a gente está tratando de novo sobre criança, eu vou voltar. Porque a gente falou sobre isso lá no capítulo 1 de Lucas. A gente já
pregou mais de 90 vezes no Evangelho de Lucas, provavelmente você tenha esquecido. Então, no capítulo 1, eu disse que quando João Batista e Jesus ainda no ventre estão, eles já são convertidos e regenerados, cheios do Espírito Santo. Tanto é assim que quando Maria chega perto de Isabel, João Batista já se remexe no ventre, e a Bíblia diz que ele reconheceu ele, ou seja, um feto, que alguns dizem pode matar, não é vida, é feto. Diz que João Batista no ventre, cheio do Espírito, é isso que diz a Bíblia, reconheceu que aquela que estava diante dele era Maria, e que no ventre dela estava Jesus, o príncipe da paz, Messias, aquele que ele seria precursor. Então eu já disse lá no capítulo 1 de Lucas, que é possível que Deus, ainda dentro do ventre, regenere e converta crianças. Isso é algo sobrenatural e misterioso. Mas o normal é que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então as crianças precisam também ouvir a palavra de Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque muitas pessoas, quando leem esse texto, vão para a seguinte interpretação: e se o reino de Deus é das crianças, ponto, pastor, todas as crianças vão ser salvas. E aí, pense comigo, é uma conjectura até dura de se fazer, mas é verdade. Se o reino de Deus é das crianças, nós deveríamos ficar felizes quando elas partem ou quando elas morrem enquanto crianças, porque nós deveríamos pensar, opa, o reino de Deus é das crianças. Ainda bem que morreu criança, porque se fica adolescente, já era, perdeu a vaga. Se fica jovem, já era, vira rebelde, vai para o inferno. Então, é melhor Deus levar enquanto é criança. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque a salvação não tem a ver com idade. A salvação não tem a ver com faixa etária. A salvação tem a ver com Cristo Jesus. O sacrifício dele na cruz. Quando ele morre na cruz, derrama o sangue dele, ele salva pecadores. Se ali ele salvou crianças, glória a Deus por isso. Se ali ele incluiu crianças, bendito seja o nome dele. Mas elas não são salvas porque são pequenininhas ou porque não têm pecados. Não, é por isso. Elas, se estão salvas e são salvas, são pela graça salvadora de Jesus na cruz do Calvário. Porque senão, repetindo, se crianças são salvas porque são crianças, a gente já falou isso aqui numa escola dominical, lembra até que Ilana fez essa colocação. Nós não deveríamos pregar o evangelho para as crianças, porque quando a gente prega o evangelho para elas, a gente coloca diante delas uma decisão. Olha, tem Jesus e tem sem Jesus. Se você não tivesse falado nada, a criança não ia saber de nada, ia para o céu, porque ela é inocente. Não é por aí. Então a gente prega o evangelho, a gente convida crianças, a gente insere crianças, porque a gente entende que elas precisam crer, nascer de novo, serem regeneradas, serem santificadas, serem justificadas, terem o sangue de Cristo sobre a vida delas. Então, só repetindo aquilo que eu falei há mais de um ano atrás, se chegarmos no céu e encontrarmos todas as crianças que pareceram crianças, por que elas estarão lá, pastor? Porque o sangue de Cristo na cruz do Calvário perdoou o pecado delas e levou elas para o céu. E não porque elas eram pequenininhas, e não porque elas eram inocentes, mas porque Jesus as salvou na cruz do Calvário. Contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que essa é uma polêmica bem grande acerca desse assunto, e não me convém aqui entrar em polêmica. Só quero deixar claro que nenhuma criança vai entrar no reino dos céus porque é inocente ou porque é pequenininha. Se todas as crianças que entram no reino dos céus só entram porque foram perdoadas pelo sangue de Cristo. Então, o padrão é qual? Crer porque ouviu o Evangelho. Mas tem exceções, pastor? Tem, já ensinei aqui. O próprio Davi diz que desde o ventre da mãe ele era escolhido, certo? Se não me engano, em Isaías também tem um texto que diz que no ventre Deus nos concebeu, no ventre Deus nos escolheu. Então, existe também essa possibilidade de forma milagrosa de Deus ainda no ventre chamar, converter e regenerar crianças. Contudo, existem outras crianças que, conforme vão crescendo, vão entendendo o Evangelho e se rendem aos pés de Cristo. Então, só para ficar bem claro isso, não quero perder muito tempo com isso, porque Romanos 5, Salmo 58 e outras passagens dizem que o pecado é universal. E quando fala de universal, fala inclusive de crianças, ainda que seja duro falar um pouco disso. Mas então Jesus está dizendo o que, pastor? Quando ele diz que dos tais é o reino de Deus, você vê que Jesus está fazendo um contrassenso, Jesus está fazendo um contraste com uma atitude soberba, arrogante, prepotente, com a atitude de crianças, a atitude de pessoas que são dependentes, humildes, que confiam humildemente, que têm fé no seu pai. Já percebeu que quando uma criança está diante
do mínimo problema, ela corre para o seu pai ou para o adulto no qual ela confia. E é esse paralelo que Jesus está dizendo, olha, assim como crianças que dependem totalmente do cuidado dos pais, assim como crianças que humildemente pedem e clamam a ajuda dos seus pais, devem ser aqueles que querem entrar no reino de Deus, porque se não for assim, vocês não poderão. Então, nós, assim como crianças, devemos crer na obra de Cristo na cruz, confiar na providência de Deus, que provê todas as coisas para os seus filhos, e também, humildemente, entender que o poder do Espírito Santo permanece sobre a nossa vida. Se a gente não tem essa postura de humildade, dependência e confiança, não dá. Se você não confia plenamente no sacrifício de Cristo, na providência de Deus e no poder do Espírito Santo na sua vida, você, ainda que você diga, não, pastor, eu não sou assim, você é soberbo. A nossa irmã Sueli começou a nossa escola dominical falando sobre ansiedade. E eu confesso que é algo muito complicado de vencer. Mas em últimas consequências, quando você se torna ansioso ao ponto de não acreditar mais que Deus vai mover, o que você está fazendo é dizer, eu não tenho confiança suficiente na obra de Cristo, na providência do Pai e no poder do Espírito. É isso que você está dizendo. Ah, pastor, não posso mais ficar ansioso. Isso é uma grande bobagem eu falar isso aqui no púlpito, porque até eu, algumas das vezes, fico ansioso. Como a Sueli bem disse, na sexta ela estava pensando na segunda. E eu estou aqui, pregando, pensando daqui a pouco na escola dominical, na assembleia, que vai ser. Então, assim, às vezes eu estou ali, eu mesmo me repreendo. Às vezes, no meio do louvor, eu me pego pensando na pregação. Eu falo, agora eu louvor, a pregação é daqui a pouco. Então, nos mínimos detalhes, a ansiedade aparece. A gente é assim. Mas, em última instância, se você se desespera e deixa a ansiedade tomar conta, você está dizendo isso. Eu não confio. Porque se eu confiasse, eu ia crer que o meu Redentor estará lá amanhã. Ele já está lá. Eu estou pensando, e amanhã? Ele já está lá, porque para ele não tem ontem, amanhã e hoje. Aí, mês que vem, ele já está lá, ele já sabe, ele já providenciou. E ainda que não seja a nossa vontade, foi o que ele providenciou. O amanhã é dele, ou ontem foi dele, hoje é dele. Então, cuidado. Sueli começou muito bem a nossa escola dominical e é sempre bom tratar sobre isso. Temos ansiedade? Temos. Como seres humanos, eu seria muito bobo de falar que não temos. Mas cuidado, porque quando ela toma conta do nosso coração, a gente está dizendo isso, olha, Senhor, não confio muito não. Eu confio até aqui. Mas a partir de amanhã o negócio vai ficar feio. E aí não dá para confiar mais no Senhor, não. Vou ter que dar um jeitinho, certo? Então, cuidado com isso. Então, porque dos tais é o reino de Deus. É um contraponto a uma atitude soberba, arrogante, prepotente, dizendo que devemos ser humildes e dependentes como uma criança. E aí segue versículo 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus, aí olha essa palavrinha, como uma criança. Então Jesus não diz que a gente tem que ser criança, que a gente tem que ter atitude infantil, que a gente tem que ter atitude, de criança, às vezes mimada, não é isso. Jesus vai dizer que a gente tem que ter como. Então, quem não recebe o reino como uma criança e não sendo criança, porque algumas das vezes o reino de Deus requer da gente maturidade, requer da gente postura, atitude adulta mesmo, coisa que crianças não têm. Então ele diz, quem não receber o reino como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então, mais uma vez, Jesus está tratando dessa questão. Uma criança, ela é inapta a salvar a si mesma. Ela é inapta. Como eu disse, uma criança, quando se vê diante de um problema, ela corre para o pai, porque ela não tem solução para o seu problema. Nós, diante do nosso problema, diante do nosso pecado, diante da condenação iminente, a gente tem que correr para o pai e dizer, pai, me ajuda, porque eu estou com um grande problema. Eu me envolvi num problemão. Se o Senhor não me salvar, não tem como. Lembra? Uma criança não tem poder nenhum sobre a sua gestação. Nenhuma. A filha da Vivian, a filha da nossa irmã Ariane, não tiveram nenhum poder sobre o seu nascimento. Assim somos nós. Nós não temos nenhum poder sobre o nosso nascimento, sobre a nossa gestação. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Estamos ali. É Ele que produz o nascer de novo. É Ele que produz a graça que nos coloca de pé a cada dia. Então, essa é a atitude. Devemos entrar no reino pela fé, como crianças que entendem que diante de qualquer problema devem pular e lançar aos braços do seu pai.
Sempre gosto muito desse exemplo, né? De quando a gente leva crianças para a piscina, né? E diz, pula. E eu fiz isso por muitos anos. Até um dia que eu achei que era bom o suficiente, na piscina de um clube que meu pai era sócio, eu resolvi pular sem meu pai estar lá. Já sabe no que deu, né? O salva-vida teve que pular para me pegar, porque eu comecei a me afogar. Então é mais ou menos esse paralelo. O pai diz, pula, e a gente vai. Meu pai está mandando, eu posso ir. Mas um dia meu pai não estava lá, meu pai, mesmo como foi 2 dias, meu pai estava na sauna. E eu resolvi vir correndo e pum. Esse pum durou alguns segundos desesperadores. Então é assim, queridos, devemos confiar no Pai. E aí você vê, né? Se confiamos no nosso Pai terreno, que é falho, o meu é falho, de vocês deve ser falho, quanto mais devemos desfrutar do reino de Deus pela fé. Então, desfrutamos do reino de Deus pela fé, por meio da confiança humilde e dependente, sabendo e crendo que o Pai providenciará tudo quanto nos é necessário. E foi isso também que ele leu agora, no começo do nosso culto, não andeis ansiosos, porque o vosso Pai sabe do que necessitais. Então também não é fazer à vontade, como uma criança, né? Que quer sempre tudo na hora que quer. Vosso Pai sabe do que necessitais, e não o que você quer, porque o que a gente quer, a gente sabe que nem sempre é aquilo que é bom para a gente. Então, o significado dessa passagem, caminhando para o final, é que a única maneira de entrarmos no reino é recebendo como um presente, uma dádiva, como uma criança, que tudo que tem precisa que o pai lhe dê, não pode produzir, comprar, nem adquirir nada, é tudo bênção, é tudo dado. Então uma criança recebe, assim como uma criança recebe um presente, nós também devemos receber o reino de Deus, de forma dependente, humilde e alegre, como toda criança fica, ainda que você der uma bala para ela, ela fica extremamente alegre. Crianças não são soberbas e arrogantes ao ponto de dizer, não, eu não quero esse presente. Crianças simplesmente recebem o presente, entendendo que tudo que vem do Pai é bom. Certo? Vamos terminar? Fazer algumas aplicações rápidas para a gente caminhar para o nosso intervalo. Primeira aplicação. Não devemos ignorar as crianças nas questões espirituais. E aí eu falei bastante sobre isso já no começo da pregação, mas eu quero reforçar dizendo, às vezes, nós vemos alguns absurdos em algumas igrejas por aí afora, pegando crianças e tirando completamente a infância mesmo, tirando completamente a identidade daquelas crianças e as vestindo de terno e gravata, as colocando para pregar, impondo sobre as crianças um jugo que não é delas. Criança tem que ser criança. Contudo, a gente também não deve menosprezar a espiritualidade, a sensibilidade e a capacidade das crianças de serem, sim, conduzidas pelo Espírito, regeneradas, santificadas, inclusive, às vezes, usadas por Deus. A gente, claro, tem que ter cuidado. Mas, por exemplo, a gente conversava com o primo de Lana e com a prima de Lana, que foram nossos padrinhos de casamento. Eles disseram que foram numa igreja bem complicada, por sinal, foram convidados por amigos e lá foram. E lá a situação estava bem complicada. E disse que, de repente, a filha deles, de 3 anos de idade, a Luísa, disse que falou assim, mamãe, quem é essa pessoa que está falando aí na frente? Alta. Ela falou, fala baixo, menino. É fulano aqui da igreja. Aí, isso, acho que estava cantando ou estava falando, alguma coisa. Ela falou assim, por que ela não está falando nada de Jesus? Ou alguma coisa assim, o que ela está falando aí não tem nada a ver com Jesus. Ela falou alguma frase desse tipo. E ela disse que ela já estava sentindo aquilo, mas estava quieto na dela, e o marido também. Mas quando a criança falou aquilo, eles ficaram assim, ó, arregalaram os olhos e falaram, gente, uma criança de 3 anos está aqui, não está prestando atenção em nada, entre aspas, chegou a essa conclusão e falou um negócio desse. Então a gente ficou rindo, mas chegamos à conclusão que Deus, como já está mais do que claro, usa crianças e quando tiver que falar, fala por meio de crianças. Mas cuidado, temos alguns extremos aí que não é legal. Pais e pastores querendo criar as crianças ou obrigar as crianças a ter uma atitude que não deveriam ter. Deixa ser criança, deixa correr, deixa fazer bagunça, a fase e a idade delas. Segunda aplicação, assim como crianças devemos crer sem duvidar. Também já expliquei muito isso. Terceira aplicação, assim como crianças devemos depender do Pai.
também não quero mais falar sobre isso. E quarta e última aplicação, assim como crianças, devemos confiar somente e plenamente no Pai. E aqui é importante também, né? Porque às vezes a gente pode crer, às vezes a gente pode depender, mas quando eu coloquei aqui somente, plenamente, aí entra o problema. Porque a gente pode até crer, a gente pode até confiar, mas difícil é ser somente. Porque a gente crê no Pai, mas a gente crê também num negocinho aqui. A gente crê no Pai, mas crê também no nosso emprego. Crê no Pai, mas crê também na força do nosso braço. Então, a verdade é crer, confiar, depender somente. Porque quando a gente divide, e não é somente Deus, é também outras coisas, como eu disse, a gente está perdendo o foco e está começando a colocar a nossa fé e a nossa confiança em coisas que não são Deus. E se não é Deus, não devem ter a nossa confiança. Quando a gente coloca a confiança no médico, no remédio, no salário, no presidente, no político, seja lá em quem for, a gente está tirando toda a confiança que deveria estar em Deus e transferindo para algo que não deve ter a nossa confiança. Então, crer, depender, confiar, sim, totalmente, plenamente e somente em Deus. Somos crianças que dependem totalmente dele. Se não for o Pai, nós não faremos nada, né? Quando a gente vai para a praia, se não é o Pai, basta um mergulho para que a gente se perca. Basta um mergulho para que a maré leve e quando vê, já está lá embaixo. Então, dependemos totalmente. Ai de nós, se o Pai não olhar, cuidar e guardar. Amém?